Fala rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra agradecer geral porque o nosso vídeo fazendo um jogo bateu 100 mil visualizações. E pra um canal como o meu, que é focado em fazer review, eu realmente não esperava que aquilo ia acontecer, então eu agradeço todo mundo porque eu achei que aquele vídeo ia ir muito mal. E no fim a galera deu um puta apoio, até o Digo chegou a reagir, eu só queria agradecer todo mundo. Além disso, também tô passando aqui no começo do vídeo pra falar que ele é um vídeo bem diferente do que eu trago, ele é uma review de uma viagem, é uma coisinha bem diferente, mas que eu tava muito afim de fazer. E como eu não sei se a galera vai gostar desse tipo de vídeo aqui ou não, eu só queria pedir pra você deixar o seu like e comentar alguma coisa nesse vídeo, porque dá um apoio muito legal. Talvez alguma opinião que você tem sobre a BGS, ou alguma viagem que você fez com os amigos, só isso já ia estar ajudando muito esse vídeo aqui. Mas é isso, não quero atrapalhar mais, pode ficar com o vídeo. Eu não sei se é só comigo, mas eu sempre fui muito fascinado por vídeos de viagens. E não os vídeos feitos pela galera que realmente viaja pro mundo, mas vídeos de canais que eu já acompanhava que eventualmente postavam um videozinho numa viagem na BGS, na Comic Con, ou simplesmente algum evento que eles foram pra dar um oi pra galera do canal. Eu sempre achei esse tipo de vídeo muito mágico, principalmente porque era uma galera ali que tava simplesmente na casa deles fazendo vídeo e que com o passar do tempo eles conseguiram ter um dinheirinho suficiente pra poder fazer essa viagem e encontrar não só com a galera, mas também com os amigos deles que eles sempre gravavam, mas que moravam longe e eles não podiam se encontrar por algum motivo. Ainda mais que com a era da internet é muito mais fácil você ter amigos, só que eles acabam morando bem mais longe. Eu mesmo moro no interiorzinho de São Paulo, enquanto alguns outros amigos meus moram na capital, outros moram em Brasília, outros no sul, ou até mesmo alguns que moram em Patos de Minas. E eu lembro que a gente sempre ficava conversando, falando que algum momento a gente tinha que se encontrar em algum evento. E foi aí que veio a Brasil Game Show 2024, ou a tão conhecida BGS, que se você tá na internet assim como eu, você com certeza já ouviu falar, já viu o vídeo da galera viajando pra BGS e em algum momento já quis ter a oportunidade de ir pra lá. E felizmente esse ano eu e alguns amigos meus conseguimos pegar o ingresso VIP da BGS, que é um ingresso dado pra galera que tem canal no YouTube e grava coisas e que você pode tentar pedir pra tentar ser aceito pra ir no evento, e a gente conseguiu pegar esse ano. E tendo pego os ingressos, nosso plano era basicamente o seguinte: eu ia me reunir com meus amigos Rafainha Host do canal Rafainha Host, G Piazon, o Homem Platina, P8, o Homem Jogos Abandonados e Shikatanai, o Homem Minecraft. Que pra quem não se lembra é o cara que ficou preso no jogo que eu tinha feito naquele vídeo onde eu fiz um jogo em 3 dias pra uma Game Jam. E a gente ia se encontrar na cidade de São Paulo dia 8 e ia ficar até o dia 14. Sendo que no dia que a gente chegasse, às 8 da noite, a gente ia ter um karaokê com o Raposito. E todo mundo ia ter uma viagem de pelo menos 8 horas dentro de um ônibus. O que já é uma bela prova que a gente não sabe se organizar em porra nenhuma e que a viagem foi muito caótica por causa disso. E, inclusive, vale a pena comentar que eu não gravei tudo que eu podia gravar da viagem, porque grande parte dela a gente tava simplesmente aproveitando. Então eu acabava filmando ali de vez em quando não tinha nada pra fazer. Até porque a ideia era realmente poder aproveitar o que a BGS tinha pra oferecer pra gente. Então eu me preparei colocando meu moletomzinho do Bittersweet Memories. E enfim, a minha viagem começou então às 7 da manhã, saindo da minha cidadezinha do interior pra ir até a cidade de Itapetininga pra poder pegar o ônibus que ia me levar pra São Paulo. Só que um problema que eu já não imaginava que ia acontecer é que saindo de casa às 7 da manhã, eu consegui fazer a proeza de esquecer os meus documentos em casa. O que, resumo da ópera, quer dizer que eu simplesmente fui até outra cidade pra perceber que eu tava sem documento e tive que passar mais 1 hora dentro do carro pra voltar pra pegar os documentos e mais 1 hora pra voltar e finalmente pegar o ônibus que ia me deixar 6 horas preso numa viagem pra poder ir até São Paulo. No terminal que eu tava também aproveitei pra comer aqueles salgados de cincão que são extremamente gordurosos e você se questiona se você realmente devia estar comendo aquilo. Só que mal sabia eu que esse salgado foi simplesmente a única coisa que eu ia comer até as 8 da noite, então ele na verdade salvou o meu dia inteiro. Valeu aí a padoca do terminal, porque se não fosse vocês eu não sei o que teria acontecido comigo. Enfim, depois disso eu finalmente consegui pegar o ônibus pra ir até a cidade de Tatuí, que sim, é a mesma cidade que o Linguini fala quando ele tá bêbado no filme. Ratatouille. É uma mistura de rato com Tatuí. O que tem de gostoso nisso? E aí, enfim, finalmente chegando em Tatuí, a gente finalmente ia até São Paulo, a grande cidade de pedra. E todo esse caminho de Tatuí pra São Paulo foi, na verdade, um dos momentos mais aflitivos que eu passei, porque todos meus amigos já estavam junto desde as 8 da manhã. E por causa de eu ter esquecido meus documentos, eu tava muito atrasado. E eu fiquei muito com aquele sentimento de, mano, será que eles estão bem lá? Será que eles estão se divertindo sem mim? Será que se eu chegar lá eu não vou estar mais atrapalhando eles, porque eu cheguei muito atrasado, eu acabo atrapalhando a rotina deles? Foi um momento que me deixou bem ansioso e que eu nem consegui dormir direito, que eu precisava dormir porque a viagem era longa, mas eu sempre ficava pensando o que eles estavam fazendo, será que eles estavam se divertindo? E na minha cabeça eles estavam lá pulando e se divertindo enquanto eu tava lá sozinho no ônibus. Mas mesmo nervoso, o tempo é inevitável e depois de algumas horas preso naquele ônibus, eu finalmente cheguei na tão temida São Paulo, a floresta de pedra. Seus cabelos é da hora, seu corpão violão.
Chegando na cidade, eu acabei pegando um Uber pra encontrar com meus amigos, já que tava todo mundo meio perdido e eu já tinha ido pra São Paulo na BGS anterior. Então eu meio que já sabia como pegava um Uber ali e não tava tão caipira quanto da primeira vez. E aí, todo mundo reunido, a gente acabou pegando um Uber pra ir até o apartamento onde a gente ia ficar. E eu me lembro muito bem que essa ponte que a gente tava tinha um puta cheiro de bosta. O que já fica o aviso aí pra quem nunca foi pra São Paulo, realmente tem alguns lugares na cidade que fedem muito. O Uber então largou a gente na frente do apartamento, a gente viu que o P8 tava com uma camisa muito foda do Agostinho Carrara. Cara, é a melhor camisa que eu já vi em toda a minha vida. E enquanto o Pia, que é o mais adulto dentre nós, não chegava, a gente aproveitou pra ficar fazendo bullying com o P8 enquanto isso. Uma caixa enche de ring light assim. Cara, que estúpido, é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Que otário. Patético. E enfim, depois de uns 20 minutos que a gente ficou esperando, finalmente o Chica com o Pia apareceram. E o Pia morre atropelado. Perdemos a única ponte de São Paulo. A gente não tem como se locomover mais e fica sem teto em São Paulo. E assim ficamos presos em São Paulo pra sempre. Nossa, Vai, mano, a Pia. primeira vez que eu vi alguém fumando crack foi aqui em São Paulo. Que da hora. Eu tava olhando pro lado assim, pro cara pitando um bom dele. Depois disso, simplesmente ficaram os 4 caipiras tentando entender como que a gente ia entrar dentro do apartamento e o Pia, que era o único ser humano racional ali, tentando entender o que tinha que fazer. Até que a gente finalmente conseguiu entrar dentro do prédio e enquanto a gente esperava a autenticação dos nossos documentos, acabou chegando um morador do prédio que por acaso falava chinês. E aí, como ninguém tava esperando isso, a gente tava só conversando de boa e chegou um cara falando Hao Sai Shinkao Hao, Xin Sao Tao, Bin Tilin. E obviamente ninguém tava rindo porque o cara falava chinês e sim porque a gente não tava esperando alguém chegar e começar a falar Hao Sai Shinkao Hao Xin Dao. Mano, não tanquei, cara. Achei que ele tava escutando tudo aí. Ele falou que a máfia chinesa vai me matar. Infelizmente a máfia chinesa não estava realmente interessada em matar o Rafainha e tudo que a gente fez foi simplesmente entrar pra dentro do prédio. E foi aí que a gente descobriu que a gente tinha acabado de cair no primeiro golpe de São Paulo, que era o golpe do Airbnb, porque o lugar que a gente alugou era simplesmente minúsculo e mal cabia 2 pessoas, imagina 5. Deixa eu mostrar aqui a bosta, calma aí, deixa eu mostrar o apartamento desde o início. Aí eu saio pra fora, ele me tranca, fico preso pra fora. E aí rapaziada, bem-vindos. Cara, que coisa natural. Mano, esse aqui é o menor apartamento de todos os tempos. Não, você não tá ligado, o que eu fiquei ano passado era um porão. Tinha mais espaço. O quê? Como assim? É, aqui a gente tem... Que legal. Aí aqui tem um cara escondido horrível. Cara, o banheiro é maior do que tudo que é menor do que ele. Que porra é essa? Qual que é o sentido do banheiro ser maior que o quarto? Por isso que eu falei que eu queria dormir no banheiro. O banheiro é gigante. Vale a pena falar que o banheiro não é tão grande assim, porque eu tentei dormir dentro dele e não cabe uma pessoa dentro do box. Logo depois disso, o Pia entregou pra mim um negocinho que eu tinha comprado, que era um Cinnamon Roll do dragão branco de olhos azuis. E que eu não vou citar o motivo de por que eu comprei isso, mas talvez algumas pessoas aí já saibam. É a coisa mais gay do mundo. Como dá azul no telefone? Homossexual do que homossexual. É o Cinnamon. É o único personagem da Hello Kitty que presta. Morra, mulheres Hello Kitty. Algo desse jeito, você vai precisar de uma carroça. Será que esses consoles vão conseguir fazer isso? Se a Sony e a Microsoft estão falando, talvez sim, né? Quem sou eu, plebeu de Patos de Minas, pra negar a Caralho, Patos de Minas citado. Eles não conseguiram. Fala aí, Eles Pia. não conseguiram. Por fim, o resto do dia a gente passou simplesmente arrumando o apartamento ali, o apertamento, que era ridículo o espaço, parecia mais uma república, aquela porra de tão pequeno que é. E depois de se arrumar, a gente finalmente podia ir até o karaokê com o Raposito, que era a primeira atividade que a gente ia fazer em São Paulo. E sim, eu sei que o Raposito e o Pia cantam muito, porém eu precisava mostrar eu com o P8 cantando Brasília Amarela no mais embrasado possível. Muito mais do que linda, very, very beautiful. Você me deixa doidão. E que pra mim a primeira vez no karaokê eu vou falar que foi bem divertido, na verdade, só ignora o shape do pai tá foda aí, que fazer os vídeos semanais do canal aqui realmente fizeram eu cagar pra minha saúde, mas depois dessa viagem inteira eu já percebi que a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar pra academia. No fim, a noite acabou sendo bem longa, mas a gente acabou se divertindo bastante, eu não filmei muito porque a porra de um karaokê, né, o que mais tem aqui é copyright pra cagar o meu vídeo inteiro, mas um momento marcante que eu tenho que citar é quando a gente simplesmente começou a cantar todo mundo a abertura de Dragon Ball GT, e que foi um momento aí bem marcante. Coração palpita, um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por
toda minha vida, eu comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. E por fim a gente finalizou assim a nossa noite no karaokê, foi bem divertido aí, é uma experiência que vale a pena fazer, mesmo que tenha sido caro pra cacete, que a batata dele seja uma merda, porque a batata de São Paulo não vem com sal. Que é a minha crítica a São Paulo, aprendam a salgar as batatas, porque eu tô pagando, eu não quero que você leve um saleiro na mesa pra eu salgar, cara, só você jogar salzinho ali, pronto, fica bom. Piazão capotado, dormindo. Aí você olha aqui. Aqui tá o meu quarto. Sim, eu vou dormir na varanda. As pessoas às vezes têm que entender que você não tem controle quando você aluga um apartamento ridículo sem saber o tamanho. E que a internet mente espaço. É tipo terra plana. Dá pra mentir muito bem o tamanho das coisas. Eu vou ter que dormir do lado de fora da casa. E não, caso alguém se pergunte, não foi os meus amigos que me obrigaram a dormir do lado de fora, tá? Eles não pegaram e falaram, não, agora você tem que dormir pra fora, foda-se, a gente odeia você. Foi simplesmente eu que olhei a situação, vi que a gente tinha pouco espaço e resolvi que eu conseguia fazer ali uma cabaninha, botei umas almofadas no chão pra conseguir dormir ali. E não dá pra falar que foi a coisa mais confortável do mundo, mas eu sei que eu consegui deixar pelo menos meus amigos confortáveis, então eu fico feliz com a minha escolha. E se eu não me engano, dizem que faz bem pras costas dormir no chão, então eu não vou reclamar não. O dia seguinte então chegou e nesse dia a gente resolveu que ia dar um rolê pela Liberdade, bairro japonês de São Paulo. De fato, talvez a gente tivesse tido que ter estudado um pouco mais sobre o lugar que a gente ia ficar aqui. É um pouquinho minúsculo, é só um pouquinho. Meliante, falou que não ia jogar Clash Royale, falou que odiava. Não me grava. Falou que odeia Clash Royale, que porra é essa? Que porra é essa, cara? Não me grava, mano. Antes de dar o rolê na Liberdade, a gente resolveu dar uma volta no mercado, comprar algumas coisas pra gente comer no café da manhã. E lá eu descobri que o Oxxo, aquela rede de mercado que tá em todo o canto de São Paulo, não vende Pepsi Black, é o melhor refri do mundo. E eu fiquei bem triste lá porque eles só tinham uns refri nada a ver e umas coisas estranhas. Depois disso a gente fez uma papinha, a gente comeu ali um sanduichinho que a gente tinha feito. E nesse quadro aqui dá pra ver exatamente o tamanho do apartamento. Era literalmente só isso aqui. Puta bagulho minúsculo. Eu nunca cheguei a morar numa república de estudante, mas eu tenho quase certeza que a sensação é muito parecida com o que a gente viveu nesses 4 dias. Nesse dia a gente também resolveu jogar um pouco de basquete e percebeu que todo mundo é horroroso em basquete. Quarta. Cara, pô, grava isso aí, tá? Tá gravando. Na verdade, legalmente, a única pessoa que conseguiu realmente acertar as cestas foi o P8 aí, com seus incríveis 1,50 m de pura habilidade no basquete. Muito foda. Ô, Ironic. Manda um beijinho aqui. Finalizando o basquete, a gente resolveu tomar um banho pra poder ir até a Liberdade. Indo até a Liberdade, o bairro japonês, a primeira coisa que a gente foi até a Daiso, que é basicamente uma lojinha de Hyakuen, pra você que assistiu o Japão Nosso de Cada Dia. E pra você que não é nerd, ela é basicamente uma lojinha de R$1,99 que vende as coisas ali até 10, 15 reais. E é umas coisinhas baratinhas japonesas legal. E o negócio sobre essa loja é que você basicamente vai com vontade de comprar tudo que tem ali, porque as coisas é bem baratinho e é uns negócios muito diferentes, tipo um grip pra você melhorar a sua pegada de mão e custa tipo 12 reais, sabe? A minha sorte é que no mesmo dia que a gente foi pra lá, eu já tinha comprado um videogame que eu cheguei até a mostrar numa live aqui no canal. E graças a isso eu acabei não gastando nessa loja, porque senão eu teria comprado um monte de coisa inútil. Que fica até aí a dica que todo mundo que vai pra São Paulo sempre acaba gastando muito na Liberdade, porque tem um monte de coisa estranha e barata. Depois da Daiso a gente foi até um Cat Café, que é basicamente uma lanchonete onde fica alguns gatinhos ali junto com você, comendo do seu lado. Pô, achei mó clickbait, né? Achei que os gatos eram mais autênticos, mano. Eu acho que isso aqui não é um gato. Esse é um gato. Vou falar que a ideia desse lugar, na verdade, era toda bem legal. Na hora que a gente foi, acabou que tinha só uns 2, 3 gatinhos acordados e tinham vários gatos dormindo. E uma das regras do lugar é que você não podia acordar os gatos. Nisso, o Rafael acabou aproveitando pra mostrar o golpe que ele tinha caído na Liberdade, que é o golpe do chaveiro, que quem é de São Paulo tá ligado. Um cara te oferece chaveiro, fala que é de graça, depois cobra 60 reais. Olha o chaveiro que extorqueiro nosso agora, rapaziada. Extorqueiro, 15 pontos. A gente encontrou esse mesmo aqui, em outro lugar era 20, então ganhei 5 reais. E os dois caras compraram por 5. O lote do cara lá, 100 desses por 100 reais. Aqui, ó. Qual que é o teu? Isso aqui não vale porra nenhuma. É falso ou dá com pau? É falso? Cara, ele nunca faria isso comigo, velho. Cara, O cara que me extorquiu nunca faria isso comigo. Cara, você foi enganado. Não foi, mano. Foi enganado. Você tá enganado. Você foi enganado. Você cara. tá enganado. Fica aí a experiência sobre o Cat Café, que ele foi um lugarzinho bem legal, tinha vários gatos estúpidos dormindo no meio do lugar. E a única coisa que não foi legal é que os preços em São Paulo são absurdamente caros, então um pão com presunto, queijo e ovo nesse lugar era 37 reais. Então eu acabei preferindo só ficar olhando meus amigos comprar, né? Falei, não,
hoje eu não tô pra gastar R$37 em um pão com presunto e queijo. Inclusive tinha um gato que tava junto com a gente no Cat Café, que acho que ele também não pagaria ali o R$37 num lanche com pão com presunto e queijo. Ou pode ser que ele seja um funcionário meio rebelde também, ele resolveu ficar ali comigo justamente por eu não ter comprado nada. Mas foi legal, porque como eu não tava comendo nada, eu pude ficar dando bastante carinho pra ele ali, foi bem fofinho, é uma experiência divertida até. Gastou R$119 em 2 lanches, cara. O que você acha disso, cara? Desculpa, cara, me perdoa. E não, você não ouviu errado, tá? O lanche do Chica saiu R$119. Foi um hambúrguer, um pão com presunto, queijo e ovo, batata, uma coca e um café. Mais tarde, meus amigos me explicaram que é porque os aluguéis de São Paulo são muito caros, mas ainda assim, R$119 em um café da tarde é algo que pra alguém do interior não faz sentido nenhum, mano. Por favor, rapaziada, sai de São Paulo, vem pro interior. Depois disso, a gente deu um rolê em algumas lojinhas, eu acabei não filmando, porque eu tava caçando por eletrônico e não achei nada muito interessante. Só esse Vegeta bizarro aqui. E disso a gente simplesmente voltou pra casa, onde eu tava testando a minha nova máscara de dormir, que ficou muito bem em mim, cara. Que negócio bonito. Bora platinar, Pio? Eu vou pra mijar. Bora platinar. Bora platinar! Ô, será que eu posso botar meu pinto ali na varanda e mijar? Pode. Bota. Mano, manda mensagem pro Douglas Flamino e mija na casa dele. Verdade, eu posso pedir pra ele. Sei que esse comentário pode parecer meio largado aqui, mas acontece que quando a gente tava saindo pela portaria, a gente achou o Douglas Flamino na frente do apartamento. E pra você que não tá ligado, é aquele cara que faz várias experiências de 30 dias fazendo alguma coisa. E que ele é muito bonito também, tipo, muito bonito. Olha esse cara, caralho. Eu não sei se ele morava lá ou se ele tava de visita, tanto que eu nem pedi pra tirar uma foto, porque ele tava na intimidade dele, eu achei meio zoado pedir pra tirar uma foto ali. Mas a partir desse momento que a gente encontrou com o Douglas, grande parte das nossas conversas no apartamento era sobre invadir o apartamento do Douglas Flamino pra fazer alguma coisa, especificamente mijar no banheiro dele. A gente não é estranho, tá, Douglas? Eu sei que parece, mas a gente é bem normal. Será que se eu pedir pro Douglas pra mijar lá no banheiro dele, ele me deixa mijar? Pode, tipo assim, a experiência. Chega no Douglas e fala assim, Douglas, grava uma experiência de 30 dias com as pessoas mijando na minha casa. E por fim, a gente finalizou aquela noite jogando um God of War 3 no PlayStation 3 que eu tinha comprado naquele dia. Eu acabei não filmando porque a gente tava na Santa Efigênia, que é bem no centro de São Paulo, e né, eu sou do interior, eu tenho um puta medo de alguém pegar o celular e sair correndo. Mas grande parte daquele dia a gente simplesmente foi fazer uma caçada pela Santa Efigênia pra achar um PlayStation 3 barato. E fica até uma história muito legal, porque a gente caçou em várias lojas que tava ali R$1.000, R$900, até que a gente entrou dentro de uma viela, que era ali uma lojinha, e dentro da lojinha, lá no fundo, na última loja, tinha um cara que tinha um PlayStation 3 que ele tava vendendo a 650. Eu vi aquele valor, ele testou na minha frente, tava ficando bonitinho, e eu acabei comprando, e foi uma puta compra pra poder fazer alguns vídeos aqui pro canal. Inclusive, grande parte do motivo de eu ter comprado isso aqui é por causa do Sly Cooper 1, 2, 3 e o 4, que estão só no PS3. Sony, por favor, relance Sly Cooper, por favor. Nossa, pega. Cara, quando eu vi esse cavalo, eu gelei, mano. Um cavalo siri, Sabe velho. por que é um cavalo? Não. O Poseidon é o deus dos equinos. Sério? Sim. Meu Deus, do mar? Além do mar, ele é o deus dos equinos e ele abusou da Medusa, que fez ela virar a... Os caras foram lá pegar o lanche do Mr. Beast que a gente pediu. Eu tô aqui bem de boa com minha toquinha de dormir, pra poder dormir de novo naquele cativeiro ali no chão, que é São Paulo. Você tem aqui escolhas e escolhas. A minha escolha foi dormir igual um indigente no chão. Legal. Bom é que eu tô com o PlayStation 3, boa compra, bom valor, e eu tô aqui com um coma. Toma. Ah, isso aqui é uma vibezinha que eu não quero falar nada não, mas... Assim, se não tivesse aquele bagulho aqui da parede, ia ficar muito da hora. Ia ser a coisa mais legal de todas. Deve estar ali pelos top 8, tipo assim. Acho que ornitorrincos devem ser ainda mais legais do que jogar God of War 3 no projetor. Estou ouvindo sons, eles devem aparecer nessa porta a qualquer momento. Enfim, os moleques, depois de um tempo, finalmente chegaram e a gente comprou lanches do Mr. Beast. Caralho, é o Mr. Beast Burger! Bora experimentar o Mr. Beast Burger Chandler Style. O lanche do Chandler. Ali o bagulho, ó, Pra ver o pão. Cara, parece mal grande que o Mr. Beast deu um hambúrguer, você tá aí fudendo tudo. Uma cebola caramelizada. É bom. Queijo. É bom. Um smash burger. É bom pra caralho. O McDonald's é uma bosta. Aqui eu sei. Morra, McDonald's. Eu ouvi dizer que a batata do Mr. Beast era muito foda. É uma batata aleatória da Bom Brasil que você pega no mercado por R$4. Não. Os moleques também insistiram que a gente pegasse essa maionese Kelp, que é uma maionese japonesa que custa R$20. Ah, vocês compraram Vê se é bom essa maionese? porra. Sim. Incrível, mano. A minha honesta reação sobre essa maionese é que ela é só uma maionese caseira do interior, que você faz com limão. Não tem nada demais, não sei se vale R$20, mas, né. E logo depois disso a gente foi buscar uma pizza que os moleques tinham pedido e a gente tava com a teoria de que o David Jones venezuelano ia entregar a pizza pra nós. Também conhecido como o grande Elimar Gonzalez. Mano, se for Elimar Gonzalez agora, ia ser tipo metade. Eu comecei a gravar e o Elimar Gonzalez apareceu. Yes. Elimar Gonzalez, por favor, seja você.
Seja você. Isso. Yes, Elimar Gonzalez. Cara, Elimar Gonzalez acabou de entregar a nossa pizza. Cara, ele trouxe 2 pizzas a mais, ele fez pra nós. Ele fez no caminho pra gente ainda. Cara, o Elimar Gonzalez é muito foda. Mano, eu faria amor com o Elimar Gonzalez. Mano, meu amor me deu o Elimar Gonzalez. E o Douglas Família. Então eu vou fazer um take, você entrando com as 4 pizzas aqui. Várias pizzas. Que o Elimar Gonzalez trouxe. Pode entrar, Irônico. Cara, aí tu vira assim dramaticamente e fala Elimar Gonzalez. Elimar Gonzalez. Obrigado. Essa música aqui do elevador vai ser em homenagem ao Elimar Gonzalez. Cara, que lindo. Ele tá orgulhoso. Ele fez essas 2 pizzas pra gente. Vale a pena falar que a gente pediu ali 4 pizzas e acabaram vindo 6. Então a nossa teoria é que o Elimar Gonzalez montou ali 2 pizzas a mais pra gente. Ô, louco, mano. Porra, é esse Elimar Gonzalez? É uma pizza, Elimar Gonzalez. Você comprou ketchup? Que isso, pai? Cara, parece ser uma pizza de sexo. E por fim a gente finalizou aquela noite num campeonato de Street Fighter. Não, porra, Tekken, a gente finalizou no campeonato de Tekken. Porra, o cara pegou a Akuma e não tem como saber. E foi um bom jeito de terminar o dia, ainda mais que a gente tinha pegado 2 consoles, né? Foi o Wii e o PlayStation 3 naquele dia. Então o Tekkenzinho no final da noite foi bem legal, a gente conseguiu relaxar bastante aquela noite. O dia seguinte então começou e esse finalmente era o primeiro dia que a gente ia até a BGS. E também ficou marcado como a primeira vez na minha vida que eu experimentei uma pizza de pepperoni. É uma pizza de salame. Por que existe o nome pepperoni? É literal salame. Caralho. Eu quero deixar claro que eu não tô reclamando por ser salame, porque eu adoro salame, eu só queria falar por que não chamam de pizza de salame, porque eu teria pedido antes. Cara, você tá pisando na minha cama, Pedro. Por favor, mais respeito. Quem gastou 650 reais? O meu PlayStation 3, cara. E antes de ir pra BGS, a gente também aproveitou pra dar uma limpa naquela casa que tava um nojo com um monte de resto de pizza pra todos os cantos. Finalmente, paciência nessa casa, que só tem sangue, guerra e ódio. Vamos jogar um... Cara, não foi porra nenhuma. Vamos jogar um Astrobot. Astrobot. Eu não gravei muito eu jogando o Astrobot, mas eu gostei pra caralho do jogo, ele é muito bom, ele tem um level design muito foda. E jogar ele só me fez perceber o quanto o Funko Fusion realmente tem um level design horroroso, porque o Astrobot ia jogando, ele ia deslizando igual uma manteiga pra todos os lados. E o Funko Fusion a gente ficava lá, só parado tentando entender o que aquele mapa horroroso, o que tinha que fazer. E aí, enfim, a gente finalmente pegou o Uber pra ir na tão famigerada BGS, onde tava todo mundo muito ansioso, porque era a primeira vez que ia ir pro evento, e eu tava ali com uma cara de que dormir no chão não fez bem. Depois disso, a gente finalmente chegou até o evento pra descobrir que a BGS tava fechada e a gente saiu muito cedo. Cara, fudeu legal. Fudeu muito. Dizem que só abre 1 hora. E agora são 11. Cara, você quer mostrar aqui o público, ó? Legal. 11:03. Legal, fudeu tudo. Legal. Pra quem não tá ligado, na teoria, o ingresso VIP da BGS era pra dar acesso mais cedo ao evento, mas é literalmente mentira. Não funciona o ingresso VIP. Todo mundo basicamente entra 1 hora, mesmo sendo VIP ou não. Foda-se, você vai entrar na hora que eles querem. E infelizmente, como eu já tinha ido na BGS anterior, eu sabia de um truquezinho que era um shopping que tinha atrás da BGS, onde a gente podia ir lá pra comer alguma coisa enquanto isso. E aí lá a gente encontrou com um amigo meu, que é o Dead, que faz uns vídeos no TikTok de Clash Royale. Sim, ele é nerd. E ele e o Rafainha, então, ficaram numa discussão pra saber se Dark Souls 2 era bom ou não. E no fim a gente não chegou em consenso nenhum. Ou seja, eu vou ter que gravar uma review de Dark Souls 2 e botar o veredito. A hitbox é uma merda. O seu resistência já resolve esse B.O. Mas vocês dois Toma. já zeraram de Toma, resistência. toma. Mas não fica a bosta do negócio que o jogo é fudido. E ó, tem vídeos provando. Meu, tem muito parecido com aquele que a hitbox Dark Souls 2 não é bugada. Logo depois disso, por uma puta coincidência, a gente encontrou com o Luan Gameplay e o Ronaldinho no shopping que a gente tava. Onde eu esqueci de pedir pra eles gravarem um salve, mas eles mandarem um joinha pro vídeo, então tá bom. E depois disso a gente finalmente conseguiu voltar até a fila da BGS e dessa vez finalmente adentrar dentro do mundo da Brasil Game Show. Aonde, sem querer ser o chatão pra falar, mas o evento em si foi a parte menos legal que a gente teve na BGS inteira, né? A gente foi pra ir pro evento e a parte mais chatinha foi o evento em si. Tanto que até por isso que a gente resolveu ir só 2 dias da BGS, até pensei em mais um 3º dia, mas eu já não tava aguentando mais, porque grande parte do evento é simplesmente ficar andando pra ver o que ele tem a oferecer. E isso depois de 1-2 dias de evento, você já tá com o seu pé completamente moído, porque são 8 horas andando de um lado pro outro, ou esperando em alguma fila gigantesca pra jogar algum joguinho por 10 minutos. Tanto que acho que a parte mais legal que todo mundo gosta da BGS é a reunião de gente que você consegue encontrar. Já que basicamente o YouTube Brasil inteiro aparece lá pra dar um oi pra galera. Geralmente tem meet and greet com um monte de criador de conteúdo que você pode ir lá pra dar um oi pra eles. E pra você que é criador de conteúdo, ainda é mais legal poder encontrar a galera do seu canal nesse evento, que pra mim foi a parte mais especial que eu passei. Enfim, lá no evento a gente foi numas lojas que tinha umas action figure muito cara. Achamos um arcade que tinha Mortal Kombat, que foi muito da hora tirar um x1 ali no arcade. Onde, sem querer me vangloriar, mas eu desci um pau em cima do Rafainha, que chegou a dar dó. Caralho. Meu guri.
Morreu? Foi quase. Posso jogar com alguém? A gente também achou uma máquina que tinha Guitar Hero 3 com uma guitarra e que infelizmente ninguém sabia usar a guitarra, porque era difícil pra caralho controlar aquela porra. Deixo até meus parabéns aqui pra galera que sabe jogar Guitar Hero na guitarra, porque, meu amigo, aquilo é insanamente difícil. Por fim, a gente acabou chegando no melhor stand da BGS inteira, que era o stand da Pichau, porque ele tinha lugar pra sentar e que, meu amigo, obrigado Pichau por dar um lugar pra te descansar a perna. Infelizmente, o nosso descanso não durou muito, porque a gente conseguiu encontrar simplesmente o melhor cosplayer da BGS inteiro ali, a gente teve que correr atrás dele pra tirar uma foto, e que sim, era um cosplayer de Vinícius 13, e que ele tinha um dos melhores cosplayers que eu já vi na minha vida. Você é um gênio, cara. Puta merda. Deixa eu dar uma aqui no vídeo aqui, ó. É foda, cara. Puta merda. Logo depois disso eu encontrei o Danael Fernandes, que fica a curiosidade bacana aí, mas esse canal aqui do jeito que você conhece hoje em dia só existe por causa do Danael. Porque se você voltar bastante, o primeiro vídeo que tá disponível pra você assistir nesse canal é uma review que eu fiz de Hotline Miami, muito inspirado na review que o Danael tinha feito na época sobre Hotline Miami 1 e 2. Ou seja, foi muito foda encontrar ele pela BGS. O Sonic, cara. E o Knuckles, que é muito mais foda. Em todos os aspectos. Depois de encontrar o Sonic, a gente foi até a área indie jogar alguns joguinhos e acabamos jogando Marks of the Deep, um joguinho indie brasileiro que tá sendo feito com alguns youtubers fazendo dublagem. Ou, na verdade, só o Rafainha ficou jogando porque tava todo mundo com dor no pé e a gente acabou deixando ele jogar pra gente poder ficar sentado no chão enquanto isso. E um negócio muito legal é que nesse lugar também tinha como você tirar uma fotinha que eles imprimiam na hora e enviavam por e-mail. Então a gente tem essa fotinha aí de recordação que ficou guardada aqui comigo. Aproveitei pra gravar um vídeo com o Soldier, que tava junto com a gente no meio do evento, mano. Gente boníssima, inclusive, e com um ótimo bom gosto pra personagem de TF2. Logo depois disso, a gente gravou um vídeo com o Golart. Por fim, a gente acabou sentando mais um pouquinho pra descansar a perna, porque tava todo mundo morto já do dia anterior. Nesse dia, a gente também tinha ido no stand da Nintendo, só que não deu pra filmar. A gente jogou o novo Mario Party Jumper, e que tinha alguns minigamezinhos bem legais. Eu lembro que a gente jogou vários fodas, mas um que era muito chato, que era de ficar resolvendo 10 puzzles diferentes. Eu fiquei tipo, caralho, mano. Que minigame longo da porra. Mas a coisa mais legal que aconteceu nesse stand da Nintendo é que era pra gente estar jogando em 4 players. E como a gente tava só de 3 pessoas, um carinha aleatório veio jogar com a gente. E no meio da gameplay ele só falou: pera, você não é o Ironic? E aí ele começou a bater um papo comigo. Eu fiquei muito feliz nessa hora. A primeira pessoa que me reconheceu. Salve aí, meu mano. Eu não perguntei seu nome na hora, mas você sabe muito bem quem você é. A gente tomou um pau no Mario Party pro Rafainha. Aí é foda. Coisa boa, comer pastel, né, gurizada? Cara mais otário da minha vida. Eu te achei. 30 reais num pastel ridículo. Tu tava lá R$30 num pastel. Não, 22. Bem bom. R$22 num pastel. Pastel desse tamanho, grandão. Foda-se, não me estaria 5 centavos esse seu bosta. Eu gostei, mano, tava bom. Enfim, depois do P8 gastar 30 reais em um pastel bosta, a gente encontrou com o gelo que tava lá. Mais tarde com o Persima, que desistiu de ser youtuber pra virar garoto de programa. Aí é foda, Persima. Todo mundo sabe que programação não leva lugar nenhum, não. Também encontrei uma gata mascarada de 500 anos de idade, que quem conhece, conhece. Finalmente vi furries pela primeira vez na minha vida e foi muito legal conversar com eles. E não menos importante, eu pedi um salve pro Godenote. Salve! Abraço, ele quer salve. E antes de ir embora, a gente também achou o Sidão do game, só que ele não pôde tirar foto com a gente porque ele tava sempre no celular, aí a gente ficou meio triste, mano. Porra, Sidão, a gente gosta de você, cara, qual foi? E o negócio que me deixou muito triste é que eu queria muito ter jogado o Hunter x Hunter Nem Impact, que é um joguinho novo de Hunter x Hunter que tá pra sair, só que a fila dele tava abismal de grande e simplesmente eu preferi ficar andando por aí. Pelo menos eu encontrei o Godenote, valeu a pena. Que horrível, mano. Sou o Mario agora. Você já sonhou com aquele cara ali? E a gente então finalizou aquele dia num rodízio de sushi, onde eu acabei não comendo nada por ser alérgico a frutos do mar, e também possuir paladar infantil, ou como meu pai gosta de chamar, frescurite aguda. Cara, o que você acha de estar comendo peixes mortos? Muito bom. Cara, peixe é o animal mais bosta do mundo. Você é o que come, você tá virando bosta. Corre, cara. Cara, você é literalmente o... I'm fine, I'm a fish. Cara, peixes são idados. Eles morrem, ficam gostosos. Come carne morta. Cara, o que você acha de tá comendo carne morta? Cara, se for você vegano, você come frango. Cara, você é o que come, peixe é uma bosta. Cara, Peixe é um bicho ridículo que nada. Você é o que come, você vai virar um peixe, vai ficar nadando no mar. Aí só quando você morrer, você vai ser útil, você acha legal? caralho, você vai morrer porque o ar tá poluído e eu vou estar nadando nas águas limpas. Do Tietê. No meio do sushi, os caras também botaram alguns dragões no meio da mesa, que eu acho que seria mais legal comer carne de dragão do que comer carne de peixe. E eu ainda não podia comer, então eu fiquei só ali bebendo minha coquinha zero e esperando eu voltar pra casa. E nisso, aproveitando que eu não podia comer, o que eu fiz foi aprender um idioma novo, e no caso eu aprendi a falar vai se fuder em língua de sinais. Olha só que ele aprendeu novo.
Vai tá plantando uma bomba. Vai se fuder. E ó, jogou a C4 e explodiu. E no fim, a minha habilidade nova acabou fazendo com que todo mundo ficasse com inveja e a gente acabou ficando tentando aprender linguagem de sinais no meio da mesa ali, que foi um momentinho bem bacana pra conversar com todo mundo. Depois do sushi, a gente acabou todo mundo voltando pro apartamento, onde eu pedi um lanchão, já que eu não como sushi. E no fim, aquele lanche tava muito ruim, eu não sei o que enfiaram dentro dele, mas eu fiquei muito triste e nem filmei nada. Inclusive, eu quero deixar até imagens aqui de que porra é essa que tava no meu lanche, mano. Parecia uma batata cozida, muito mal cozida. Eu achei que era um tomate, às vezes, eu não sei, mano. Era ruim. É tudo que eu tenho a dizer. Eu sempre peço só pão, carne e queijo, e eles mandaram, mano, cenoura e tomate, chuchu. Eu não sei que porra era essa, mas eu fiquei muito triste. Falta 2 horas pro evento e os caras tão aí, ó. Apagado, sem tomar banho, fedorentos, bundas. Bunda, ridículo. No fim, esse dia acabou sendo bem mais complexo, porque a gente acordou já atrasado, faltava só 2 horas pro evento abrir, então a nossa primeira missão era acordar todo mundo pra correr pro shopping o mais rápido possível. Isso eu também quase matei o Chica usando o fedor da minha meia, e realmente ele quase morreu. Desculpa aí. E como a gente tava atrasado, a gente simplesmente já foi logo de manhã pro shopping pra poder esperar a BGS abrir. Tendo inclusive esse momento gravado, onde eu experimentei pela primeira vez na minha vida um girafas, e eu posso falar que parabéns. A carne dos girafas é realmente muito gostosa, eu não sei nem tipo, como eles fazem pra tipo, criar girafas em cativeiro, ainda mais na América Latina, pra poder vender tipo hambúrgueres com carne de girafa, mano. Não sei como eles fazem, mas é muito bom, mano. Quero comer mais girafas em algum momento na minha vida. Isso a gente já então saltou pra BGS, onde não tinha nada de interessante acontecendo, só o fato de eu limpar minha lente e ela ficar completamente Full HD. Caralho, mano, que foda. Uma roupa flutuante. Nisso a gente saiu andar um pouquinho e simplesmente achou o Renan Play procurando pelo shapeado no meio do evento, que é a maior prova de que em São Paulo as coisas simplesmente acontecem, porque eu não sei quando eu ia encontrar o Renan Play, mas tá aí. Valeu, tamo jóia. Esse menor tinha visto antes, ele me procurou pra comprar CP, mas não vendo mais não. E logo depois do Renan, eu acabei encontrando um cara que não é tão relevante e importante assim, que foi o Luciano Eduardo, onde eu simplesmente sequestrei o cara pra fazer um rolê mais aleatório possível pra gente ver o que tinha na área VIP da BGS. E chegando lá, a gente achou que ia ter alguma coisa super foda, né, porque era uma área VIP, onde só os VIPs podiam entrar, e não tinha porra nenhuma, era só um corredor onde só tinha cosplayer se arrumando. Mas pelo menos a gente achou um bebedouro, já que simplesmente a água na BGS custava R$10 a unidade. Cara, você achou o David Jones na área VIP? Ubisoft. Não achei não, cara. Cara, você sabe, uma merda. Só queria achar o David Jones, cara. Eu gritei que Astrobot é bom, ninguém veio xingar, falou que tinha pouca referência, então, sei lá. Aí é foda, patrão. O Luciano Eduardo se perdeu, entrou no lugar e morreu. Ele tá morto agora. Aí é foda. Pior é que o Luciano Eduardo realmente se perdeu e depois ele voltou falando que ele entrou numa área proibida e que os seguranças quase expulsaram ele do evento. Depois disso ele saiu andar mais um pouco pelo evento e simplesmente encontrou o ator do Astarion do Baldur's Gate 3. O Astarion, o gay, vampiro gay, vampiro gay. Dando mais um pouco pelo evento, eu achei um papelzinho que dá uma skin de graça no Mobile Legends, então pra quem jogar o jogo é só pegar aí. E lembrando da época que eu gravava esse jogo, eu aproveitei pra guardar com todo amor e carinho esse papelzinho. Nisso eu também encontrei o Guaxinim, que tava andando pelo evento. E aí, vlog, como é que vocês estão? Onde achou o Guaxinim? E depois de ter encontrado com o Guaxinim, a gente resolveu ir na fila do Meet and Greet pra encontrar o Raposito, o Jean e a Snowy. Ei, cara, o que você acha de estar tão perto do seu ídolo, Raposito? Cara, acho incrível, olha ele lá. Ele é o tal do Lemon Soda, né, cara? Caramba, cara, é o Raposito do canal Raposito. Cara, e a review do Clocktower aí? Bom, tá aí mais um meme que eu tenho que explicar pra vocês, mas já faz alguns meses que a gente tá conversando com o Raposito pra tentar fazer ele voltar com as reviews no Toca do Fox. Então sempre que a gente tem a oportunidade, a gente lembra ele que ele tem que fazer a review do Clock Tower, então esperemos. E nessa fila do Meet and Greet a gente passou uns bons 50 minutos esperando, e tá aí um negócio que eu nunca tinha entendido de por que ficar numa fila pra encontrar com uma pessoa. Sendo que era bem mais fácil você só trombar com ela no meio do evento, né, não ia ter fila, não ia ter nada. Só que foi voltando pra casa que eu entendi por que existia essas filas, já que muita gente mandou mensagem falando que queria ter me visto no evento, mas acabou não conseguindo encontrar. O que me fez entender realmente pra que servia essas filas, porque era ali uma garantia que você conseguia encontrar aquela pessoa que você queria ver no evento. E tá aí. Quem diria que pegar 50 minutos de fila pra falar um oi e tirar uma foto seria uma coisa importante. Inclusive, logo depois dessa fila eu acabei não filmando, mas eu acabei ganhando um presentinho que foi um desenho que eu achei tão legal, que chegando em casa eu já deixei ele emoldurado e eu achei a coisa mais legal que eu recebi na minha vida. Que inclusive me fez perceber um negócio que era muito óbvio e eu nunca tinha entendido, mas era que sempre que eu ficava vendo um vídeo de caixa postal,
geral, eu ficava com raiva da galera vendo desenho e cartinha, porque eu tava ali no vídeo pra ver as coisas estranhas que eles tinham ganhado. Só que estando dessa vez do lado do cara que recebeu o presentinho, eu vejo que um desenho feito à mão é um negócio que não tem preço. Mas caso você me encontre assim num evento e queira me dar um Sly Cooper original de PS3, assim, eu tô aceitando, só dizendo. Ah, e a gente aleatoriamente também encontrou o Migs na fila. Mas enfim, logo depois eu encontrei com o Raposito e obriguei ele a fazer a review de Clock Tower, além de também encontrar com o Jean, que me apelidou carinhosamente de Olhos Bonitos, e com a Snowy, que fez os melhores vídeos da viagem da BGS. Depois disso eu saí correndo porque eu tinha acabado de encontrar um cosplayer de Parappa. Opa, beleza, galerinha? Logo depois disso eu encontrei de novo com o Jean e aproveitei pra pedir pra ele gravar uma frase pra um amigo nosso que é muito fã dele e que ele ficou muito feliz recebendo o áudio. Aí, Magic. Tô com o Ironic. E salve total, meu parceiro. Era pra eu xingar ele? É pra xingar com todo respeito. Aí, ó, vai tomar no teu cu com todo o respeito possível. Amém. Amém, Magic. Caralho, muito pica. Caralho, mano, puta que pariu. Porra, aí sim, mano. Caralho, mano. Mano, caralho, velho. Eu tô em choque, velho. Tô em choque, caralho. Tendo encontrado o Jean, eu voltei pra falar com o Raposito e de novo falar pra ele fazer review de Clock Tower, só pra ele não esquecer. Review de Clock Tower. Mano, vai vir aí uma reviewzinha, ó. Bala de Clock Tower. Tô editando já. Por fim, eu encontrei com a Snowy, que disse que ela não pôde gravar esse ano a viagem dela, mas que ela me abençoaria com o poder pra eu poder fazer o vlog da viagem desse ano. Oi, vlog. Passe o legado porque eu não tô gravando nada esse ano porque eu tava correndo. Passe o legado, seu vlog vai ficar foda. Legado, pega o legado. E logo quando a gente tava indo pra saída, a gente acabou encontrando o Homem Persona 3. O Homem Persona 3. E o Homem Persona 3, cara. O cara aqui o Homem Persona 3, cara. Fala, chat, tudo bom? E enfim, a noite acabou caindo mais uma vez, só que na hora de ir embora da BGS, simplesmente teve uma tempestade em São Paulo. E pra quem tava no evento sabe que a coisa foi feia, tanto que a gente passou umas boas 3 horas lá dentro esperando o tempo passar, até que então, do nada, assim que a tempestade acabou, o nosso amigo Pia falou pra gente correr num rolê com o Raposito, o Jean e a Snowy no Outback. Só que chegando no Outback, a gente percebeu que a gente se perdeu do P8 e teve que esperar ele conseguir chegar até o shopping. O cara tá quase, vai. O homem que tá com a chave da casa, senão a gente não ligava pra ele. E infelizmente, chegando aonde ia ser o rolê, a gente acabou encontrando com todo mundo, o Raposito, o Jean e Snowy. Só que o Outback acabou não deixando a gente montar uma mesa pra 12 pessoas. Que na verdade era uma puta sacanagem, porque logo atrás da gente tinha justamente uma mesa de 12 pessoas. E na hora que a gente pediu pra entrar, eles acabaram separando o nosso grupo. Sim, eu sei que eu pareço um puta esquizofrênico, né? Porque eu não tô dando prova nenhuma de que a gente tava junto com eles. Mas eu acabei não filmando pra não ser um insuportável, usando o grupo ficar com a câmera na cara assim. O Jean carteiro código aqui, Até o Pia mesmo tinha ficado meio mal na hora, porque ele falou que iria muito fazer um rolê muito foda pra gente, e no fim acabou que a gente só foi comer no Outback. Só que acontece que isso foi um rolê muito foda, porque a comida de São Paulo, toda ela que eu comi, não tinha tempero nenhum, e o Outback é justamente conhecido por carne temperada. Então eu fiquei bem feliz, porque eu finalmente tava comendo alguma coisa que tinha um gostinho assim, eu conseguia sentir o interior nas minhas veias. E de todos os lugares que a gente foi, o Outback foi simplesmente o melhor, mais gostoso, que a gente saiu cheio. Foda foi o valor, que puta merda, que lugarzinho caro, hein? Mano, é o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida. Meu Deus, esse hambúrguer é muito bom. Você tá entendendo porque eu reclamo tanto de hambúrguer? Porque eu sei o que é um hambúrguer bom. Porque eu sei fazer um hambúrguer bom. Esse burger é bom. Ô, Rafael, vai. Enfia na bocão. Enfia na garganta, vai. Vai, enfia na garganta, vai. Vai. Pra quem quiser saber, eu pedi o lanche de catupiry do Outback e meu amigo, comer isso aqui depois de passar 8 horas andando na BGS é um manjar dos deuses. Rapaz, eu tô com meus broches porque ele é foda. Ele é um homem reações. Ele é um homem Clock Tower. Ele é homem Clock Tower. É um homem Clock Tower, ele é muito foda, cara. É o homem reviews. Cara, você também é homem reviews? Os dois são. Não. E enfim, no dia seguinte, eu com o P8 resolveu que a gente ia sair num rolê pra encontrar com o Luciano Eduardo. Fala aí, P8, como é não estar morrendo de dor nas pernas? Eu sou tranquilão, mas eu sou empolgado. E amanhã eu tenho que ir embora. Não. Todo mundo ali morreu, cansou, ninguém sabe fazer mais porra nenhuma. O Chico e o Rafael foram pra casa do caralho. O Rafael tá com dor de garganta, o Chico tá com dor nas pernas, porque ele é sedentário. E agora só sobrou o Ironic, os mais fortes. E eu tô com uma puta bolha no pé, mas eu falei, mano, não dá pra perder essas coisas, tá ligado? 6 horas de viagem pra ficar no AP? Eu não sou doido. No fim, essa frase acabou envelhecendo bem mal, porque depois do rolê com o Luciano Eduardo, eu acabei precisando voltar pra casa, porque a bolha que eu tava no pé tava insuportável. Agora sim.
Luciano fucking Eduardo. E no fim, o grande rolê que a galera queria fazer era ir no Burger King no shopping, porque o Luciano Eduardo nunca tinha comido um BK antes na vida. O que você tá achando desse momento, Pior? Tá muito legal, cara. Cara, que bacana. Acho que eu caguei nas calças. Luciano Eduardo, por que você gosta de filmar as pessoas pelo pênis? Não, cara, é porque assim, eu sou um animal. Mas eu gravo você assim, ó. Cara, de outro plano astral. Aprendeu isso aí nesse negócio da Sony. Logo depois eu acabei conhecendo a Malaika no meio desse rolê, que era uma pessoa muito gente fina. E aí que eu percebi que sair de casa é bom às vezes, porque você consegue conhecer gente muito legal. Me fale seu canal, que você foi uma pessoa muito legal. Eu não tenho canal, amigo. Me fale seu canal, por favor. Eu tenho Twitter, amigo. Abre o dente então, deixa eu ver seu canal. Enfim, aproveitando do sistema do Burger King, eu acabei pedindo um lanche no nome do Irônio Irado. E sim, o atendente que recebeu um salário mínimo foi obrigado a me chamar por esse nome ridículo. Desculpa, atendente do Burger King. Nisso, o Luciano começou a apresentar pra gente os 1 milhão de pessoas que tinha ali, porque esse cara é a pessoa mais sociável do mundo, ele é amigo de tudo e de todos. E no meio da galera a gente acabou conhecendo o Felicast, que é outro cara muito gente fina e que tinha um ventiladorzinho que ele tinha comprado na Liberdade. Quanto que foi isso aí? Então, tá caro? Barato, né? E não, ninguém entendeu minha referência ao Japão nosso de cada dia. Ficaram me achando um esquisitão do caralho, ficaram lá conversando e eu fiquei triste. Sozinho com o meu papel do Irônio Irado. Será que eles vão me chamar assim? Cara, a gente só se alimentou de hambúrguer e girafas. Porcaria, cara. Meu melhor lanche, o Chico foi lá e deu um banho no meu lanche. Cuspiu no seu girafas. Acho que foi bem aqui, aliás. Foi ali na frente, cara. Destruíram sua girafa. Destruíram minha girafa. Foda, cara. Depois de comer nossos hamburguinhos, a Malaika pediu pra gente assinar no livrinho dela, nossa assinatura. Que legal, cara, estou dando assinaturas. Cara, desenha um pênis. Não vou pagar a guria. Por favor, cara, desenha um pinto. Não, o P8 não desenhou um pinto, porque ele é do mal, só que nisso que ele não desenhou um pinto, ele esbarrou a mão no desenho e cagou ele inteiro. Ou seja, se tivesse feito um pinto, isso não teria acontecido. Nisso eu também fiz o meu desenho, infelizmente eu não desenhei um pinto pra não estragar o caderno, né, porque seria uma coisa muito horrorosa de fazer, né, P8? E a gente então passou ali umas boas horinhas conversando, foi muito legal esse momentinho, porque era só várias pessoas que não se conheciam, tentando se entender, uma dinâmica que eu nunca tinha visto. Achei divertidinho, achei legal. Até fica a dica aí pra você que não tá fazendo nada da sua vida, sai no meio da rua conversar com estranhos, à noite de preferência, de madrugada, numa viela escura, porque nunca se sabe quando você vai encontrar alguém muito legal com uma história muito foda pra te contar. E no fim, essa galera toda acabou indo até a BGS e eu resolvi voltar pra casa porque eu tava com meu pé totalmente destruído e eu resolvi descansar aquele dia. No AP a gente resolveu pegar o dia pra testar o PlayStation 3, jogando um CODzinho, e mais tarde a gente foi jogar um God of War 3, que eu não me lembrava o quão foda era, na moral, mano, o Gol 3 é insano. Até que no meio da play a gente resolveu pegar alguns salgadinhos pra gente comer, aproveitando que a gente tava em São Paulo, que é basicamente a terra do iFood. De R$300 pra 66. Cara, mas essa aqui é a mais foda, mano. 70 deliciosos por... De 598 por 19. Pô, Salgados da Val. Faz uma publi do Salgados da Val aí, gente. Cara, pega de graça. Por favor, Salgados da Val. Mano, Salgados da Val, por favor. Caralho, tô vendo além. Salgados da Val, por favor. Vamos fazer uma publi assim, ó. A gente quer R$1.000 em salgados. Vai ficar tipo uns 200 assim, porque vocês estão em promoção. Não, vai ficar 140 salgados. Mini salgados. Cara, que promoção foda, mano. Nossa, mano. Muito boa. Muito super barato. Cara, eu amo salgados da Val. Eu amo Salgados da Val também. Enquanto a gente tava esperando os salgados chegar, a gente fez uma descoberta muito incrível, que é que o God of War 3 tem a dublagem em português de Portugal. A morte do impossível. Caralho. Logo depois de jogar God of War, acontece que nossos salgados foram cancelados e a gente acabou achando uma promoção de 200 salgados por R$90. E ainda mais que a avaliação do lugar era 4.7, então a gente falou, caralho, mano, é aqui mesmo, fritinhos, vai salvar a nossa vida. Gente, festa, 200 unidades de salgado, muito melhor que aquele salgado fodido lá. R$90, mano. Mano, 90 eu acho que é jogo, hein, cara. Cara, it's over, it's over. Cara, aí a gente vai pedir 200 bolinhas de queijo. O cara pediu 200 quibe. Caralho. Falou, por favor, eu preciso muito de 200 quibes. O que tem de solução pra te mostrar, cara? Por R$4 a mais a gente consegue colocar 10 unidades. Vamos pedir, tipo, 1 milhão de bolinhas de queijo. Cara, já sei. Bolinhas de queijo disponíveis. Não, cara, não são 20, são mais 200, cara. Porque mais 10 unidades de 200 mais bolinhas de queijo. Vou colocar, tipo, 100, mano. Que droga. É a maior estupidez do mundo, cara. Que vida difícil, amigo. 40 de cada. Tigrinho pagou, papai. Pagou. Me dá grana. Beleza, cara.
Os caras, R$180? Ah, não, que eu coloquei 2. É que você colocou as 400 bolinhas de queijo. Cara, sabe quando eles vão cancelando o nosso pedido? Eles fazem ao contrário. Aí, tipo, eles acrescentam, eles mandam, tipo, 1000 bolinhas de Que nem a queijo pizza que a gente pediu 4 pizzas, veio 6. Ah, aquilo foi bizarro, mano. Tomara que venha 600 bolinhas de queijo. Eita, eu consigo colocar desconto aqui. Cara, vê quanto fica, Cara, R$2, 1.000. Cara, você gravar, eu cortei o vídeo inteiro, nossa. Cara, eu coloquei um cupom foda, R$77. Caralho, rapaziada, paguem o iFood. Qual que é o bagulho que você usa do iFood? iFood Clube. iFood Cu. Clube iFood, cara. iFood Cu. Mano, Clube iFood é o bagulho mais vale a pena no mundo. Porque é R$5. E você economiza 14, acabou de se pagar 3 vezes. E no fim, acredite se quiser, eu não tenho gravação dos salgados, porque eles estavam bem sem sal e ninguém gostou muito bem. O restaurante era muito bem avaliado, mas a comida de São Paulo, tudo que a gente comeu não tinha muito tempero, não tinha muito gosto. Ainda mais que geral ali tinha vindo do interior, onde a comida é bem temperadinha. A gente acabou sofrendo bastante, porque a comida de São Paulo era muito feita pra massa. Como meu pai mesmo diz, é uma comida muito rápida, pra todo mundo pedir, comer na hora e é isso, mano. Boa, Fritinho. A cara do Fritinho. Esse Fritinho, velho. Ó o Fritinho. Ô, Fritinho. Toma! Caralho, pedido número 7.000 de hoje. Nossa, toma. Caralho. O Fritinho pagou. Fritinho tá pagando. Por fim, naquele dia a gente não fez basicamente mais nada, tanto que a gente só foi dormir e relaxar. Porém, uma coisa legal que tinha acontecido é que o P8, que tinha saído de rolê com o Luciano Eduardo, acabou encontrando com o Digo no meio da BGS. E nisso eles mandaram um salve especial aí pra quem viu o vídeo que eu fiz. Ué, viado, atualiza o jogo, pular ali é muito difícil, bota pra setinha pra cima, não espaço. Inclusive, pra quem não viu o vídeo que a gente fez fazendo um jogo, por acaso o próprio Digo viu o vídeo e inclusive jogou o Ganso e postou no canal dele. Foi bem legal ver esse momentinho, eu fiquei muito feliz na hora. Fiquei triste de não conseguir ter encontrado ele na BGS, mas eu tava bem zoado, então acho que ia ser até pior se eu saísse zoado de casa. No fim, no último dia, eu finalmente consegui ir no Meio de Café, graças ao Danael, que conseguiu me convidar, já que esse lugar tá sempre lotado. E a gente também deu um rolê na Liberdade, onde eu comprei umas coisinhas bem interessantes, se pode dizer assim. E voltando pra casa, eu simplesmente acabei arrumando todas as coisas, porque apareceu a oportunidade de eu ir embora mais cedo, e foi o que eu acabei tendo que fazer. Pode até parecer meio drástico, né, que de repente a gente tava lá e simplesmente as coisas só acabaram do nada. O P8 mesmo tinha dito na hora que, cara, a gente não teve nenhuma despedida, a gente não conseguiu fazer um momentinho, a gente nem tirou tanta foto. E é exatamente aquela ideia de curtir o momento, curtir a viagem e não só esperar o final, porque no fim a gente nem conseguiu se despedir. O último dia acabou tendo algumas intrigas ali, que não vale a pena comentar nesse vídeo, porque o que fica vai ser a memória de tudo que aconteceu. Toda a aventura que a gente teve, todas as pessoas que a gente encontrou nesse evento, no fim nem é pela BGS, sabe? Todo mundo que já foi na BGS algum dia, todo mundo que tem o sonho de ir em algum momento, sabe que o evento no fim é um negócio mais bobo, sabe? Ele é literalmente você só ficar andando por 8 horas seguidas. A verdadeira BGS, na verdade, sempre foram os amigos que a gente fez no meio do caminho, sempre foram as aventuras que a gente viveu, os momentos, as gravações, as risadas, comer um salgadinho ruim e ficar rindo com os amigos e lembrar daquele momento como, cara, quem que teve a ideia de pedir esse salgado? No início do vídeo eu falei, né, que esses momentos de viagem eram coisas muito importantes, mas não é pela viagem em si, é pela aventura que você tem, é pelos amigos que você faz no meio do caminho, e porque isso que vai ficar marcado, é isso que você vai lembrar sempre. E essa é uma experiência que eu queria que muita gente pudesse ter a oportunidade. O canal vai fazer 1 ano que eu tô focando muito nesse canal, e esse ano a minha vida mudou muito por causa de todo mundo que me ajudou aqui. E essa viagem ao BGS foi só as minhas férias, foi o momento que eu pude parar pra descansar um pouquinho, relaxar e encontrar tanta gente naquele evento, encontrar amigos, encontrar a galera do canal. E isso é o que vai ficar. Não é um evento de jogo só, não é nada. É toda essa aventura que vai ficar marcado pra sempre. Muito obrigado pra todo mundo e eu espero que vocês consigam viver isso algum dia.